Olá pessoal, vamos resolver aqui mais uma prova do CREMERGE, dessa vez a prova do cargo de técnico de contabilidade. Vamos lá para a resolução. Questão 26, questão bem avacalhada, vou já explicar por quê. Assinale a alternativa que contempla uma parcela dos fatores da decomposição do polinômio, e ele nos dá o polinômio y igual a x elevado a 10 mais x elevado a 8 mais 1. A ideia é o seguinte, de uma dessas quatro alternativas, há um valor que é possível dividir aquele polinômio ali. Ou seja, x elevado a 10 mais x elevado a 8 mais 1 vai ser a mesma coisa que um desses polinômios vezes outro polinômio. Essa é a ideia. Nós temos então que fazer a divisão do polinômio. A questão é que para fazer essa divisão do polinômio tem que testar alternativa por alternativa. E é por isso que a questão é zoada. Porque quando a gente tem a divisão de um polinômio de grau 1, por exemplo, x mais 1, x menos 1, existe uma técnicazinha que a gente faz bem rápido. Mas passou do grau 1, a partir do grau 2, igual essas alternativas aqui são, a conta fica mais difícil. Então nós vamos ter que resolver. A resposta é a alternativa A, então a gente já vai testar ela e eu vou mostrar para você que dá certo. Mas por isso que eu falei que é uma questão bem zoada, que tem que pegar as alternativas e ir testando. Então vamos lá? Olha só, eu tenho uma divisão aqui, ó. X elevado a 10 mais x elevado a 8 mais 1, dividido por aquilo que está lá na alternativa A, x ao quadrado mais x mais 1. Como é que eu faço divisão de polinômio? Pego o maior grau daqui e comparo com o maior grau daqui. X elevado a 10 dividido por x elevado a 2, divisão de potências de mesma base, subtrai o expoente. Então, veja, x elevado a 10 dividido por x elevado a 2. Então, 10 menos 2 dá 8. Aí eu volto fazendo a multiplicação. Na hora de multiplicar, eu multiplico tudo. Então, fica x elevado a 8 vezes 2 dá x elevado a 10. Aí, quando eu voltar, eu já volto com o sinal trocado. X elevado a 8 vezes x elevado a 1, somos expoentes, grau 8 mais grau 1 dá grau 9. X elevado a 8 vezes 1 dá x elevado a 8. Por isso que ficou aqui menos x elevado a 8. E agora? Agora eu vou fazer a subtração. X elevado a 10 menos x elevado a 10, corta. Você pode até riscar aí, não tem problema. E agora? Aí tem o x elevado a 9, só aparece aqui embaixo, então repete aquele negativo. No caso do x elevado a 8, eu tenho o positivo em cima, só que subtrai com esse de baixo, corta. Então, cortou o x à décima e cortou o x à oitava. Aí repete o mais 1. Beleza. E agora? Agora eu vou comparar o x elevado a 9 com o x elevado a 2. Esse sinal de menos ele vai vir para cá, ó. Vai ficar assim. Grau 9 menos grau 2 vira grau 7. Então, x elevado a 7 vezes x elevado a 2 dá x elevado a 9. Aqui ele é negativo, então aqui eu trago o contrário, no caso é positivo. X elevado a 7 vezes x dá x elevado a 8. Por causa do negativo, põe o contrário aqui, mais. X elevado a menos 7 vezes 1 dá menos x à sétima. Põe o contrário, vira x à sétima positivo. Veja, corta o grau 9 com o grau 9, porque devia 1, tem 1 para pagar aqui embaixo. Repete o x à oitava, repete o x à sétima e repete o 1, porque não fez operação com ninguém. E agora, por quanto que vai dar x elevado a 8 dividido por x elevado a 2? Subtrai os expoentes, vai dar grau 6. Então, x elevado a 6 vezes x elevado a 2, 6 mais 2, 8. Tá? Então, aqui, no caso, x elevado a 8. Só que aí eu coloco o sinal trocado, ó, sinal negativo. O x elevado a 6 com x elevado a 1, 6 com 1, 7. Mas lembra, sempre com sinal trocado. X elevado a 6 vezes 1, x elevado a 6. Coloca aqui também o sinal trocado. O x elevado a 8 menos x elevado a 8, some. Você pode até riscar eles aqui no seu caderno. X elevado a 7 menos x elevado a 7, pode riscar eles também, porque vai dar zero. Sobra quem? Menos x à sexta, aí desce o mais 1. Prosseguindo, x elevado a sexta, para dividir por x elevado a 2, subtrai. 6 menos 2 vai dar 4, por isso que tem x à quarta aqui. O sinal daqui é negativo, então aqui também vai ficar negativo. Sempre assim. Traz o sinal daqui para cá, quando volta, volta trocando o sinal. É assim que a gente faz na divisão de números normais. Enfim, x elevado a quarta vezes x elevado a 2
da x elevado a 6. Mas como aqui é menos, coloca aqui como sendo o mais, ou seja, positivo. Mesma coisa aqui, x à quarta com x elevado a 1 dá x à quinta. Então, coloca positivo, porque aqui, ó, menos com mais dá menos, então coloca o contrário aqui, que é mais. E x elevado à quarta vezes 1, x elevado à quarta. Então, coloca aqui x à quarta positivo, porque aqui, ó, dá negativo, certo? Então, é isso. Divide, depois volta multiplicando. E aí faz a operação. Corta o x à sexta, né, porque tem um negativo e um positivo. O x à quinta e o x à quarta aparecem sozinhos, então não opera ele com ninguém, bem como o número 1. Próximo passo é ir para o grau 5. Eu tenho aqui grau 5. Esse aqui, para virar grau 5, falta 3. Então, coloca x elevado a 3 aqui. X elevado a 3 vezes x elevado a 2 dá x à quinta. X elevado a 3 vezes x elevado a 1 dá x à quarta. E x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo. É exatamente o que eu coloquei aqui, colocando os sinais trocados, sempre lembrando. Veja, o x à quinta em cima e embaixo dá para cortar, porque ó, x à quinta menos x à quinta, 0. X à quarta menos x à quarta, 0. Então, fica menos x ao cubo mais 1. Agora, grau 2, para chegar no grau 3, falta só o x normal. Então, aqui é negativo, coloca negativo aqui. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Aqui, nesse caso, está menos, então para cá ele vira mais, certo? Aqui, ó, x ao cubo. X vezes x, x quadrado. Negativo, aqui coloca positivo. X elevado a 1, x. Coloca o x aqui. Aí subtrai. X ao cubo menos x ao cubo, 0. Repete o x quadrado, porque não tem ninguém para operar com ele lá em cima. A mesma coisa, repete o x e traz o 1 lá de cima. Observe, eu tenho x ao quadrado mais x mais 1, dividido por x ao quadrado mais x mais 1. Todo o valor dividido por ele mesmo dá 1. Pronto. Se eu tivesse espaço aqui, eu não fiz porque acabou o espaço aqui no slide, eu não vou me preocupar muito com isso, fica assim, ó, 1 vezes isso aqui dá ele mesmo, né? Tudo vezes 1 dá ele mesmo. Então, aqui embaixo eu colocaria menos x quadrado menos x menos 1. Aí ficaria x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. X menos x, 0. 1 menos 1, 0. Ou seja, de fato, a alternativa A é a resposta da questão. Se eu pegar esse polinômio, x ao quadrado mais x mais 1, e multiplicar ele por x à oitava menos x à sétima mais x à sexta menos x à quarta mais x ao cubo menos x mais 1, vai dar aquele valorzinho lá do início, x à décima mais x à oitava mais 1. Questão difícil, não gostei dessa questão na prova, porque, como eu disse, não dá para você usar uma técnica, tem que fazer testando. Uma coisa que eu percebi nessas provas do DIB é quando eles colocam essas questões que exigem um cálculo grande, geralmente a resposta é a alternativa A. Não é algo confiável 100%, mas é o que eles fazem muito. Coloca essas questões e já bota A como a resposta. Acho que, como só resolve testando, o cara já testa a primeira lá. Então, é isso. Questão difícil, então vamos continuar aí. Questão 27, essa questão é passível de recurso, não sei se alguém entrou com recurso, mas dá para pedir anulação dela. Eu estou gravando antes de sair o edital, o gabarito oficial, então talvez eles cancelem ela aí. Mas vamos entender, é uma questão interessante, mas com a palavrinha que ficou faltando aqui, botaram a perder a questão. Mas vamos lá. Um professor de matemática criou um jogo de RPG com dados no formato de paralelepípedo reto-retângulo, com os seguintes números na face: 2022, 37, 13, 29, 189 e 47. Ao serem lançados simultaneamente, qual a probabilidade de só aparecerem números primos? Então, ele diz que os dados serão lançados simultaneamente, mas a questão é, quantos dados são? São 2? São 3? São 4 dados? Ele não fala. E esse é o problema. Por não falar quantos dados são, a gente não consegue chegar a uma resposta. Essas alternativas elas são válidas apenas se você resolve jogar 2 dados. Mas ele não diz quantos são. Por isso que eu digo que ela é passível de recurso. Então, qual é a ideia aqui? Digamos que 2 dados serão lançados. Então, vamos colocar aqui os espaços dos 2 dados. Eles serão lançados ao mesmo tempo. E eles têm esses números em suas faces, né? Eles não seguem aquele padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm esses números aqui. E quantos números são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lançamento de cada dado, nós temos 6 possibilidades.
E agora, ele quer saber qual a probabilidade de só aparecerem números primos. Números primos são aqueles números que só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Então, por exemplo, o 22 não é primo, porque 2022 ele é um número par, e todo número par dá para dividir por 2. Então, 2022 dá para dividir por 2022, dá para dividir por 1 e dá para dividir por 2, então ele não é primo. Eu tenho aqui o 37 é um número primo, só dá para dividir por 37 e por 1. Eu tenho o 13, que também é um número primo. Eu tenho o 29, que também é um número primo. O 189, ele não é primo. Como é que eu sei que ele não é primo? Existe uma coisa chamada critério de divisibilidade. Como é que eu sei se o número é divisível por 3? Eu somo os algarismos. Se der um número divisível por 3, o 189 também será divisível por 3. Então, veja, 1 mais 8, 9. 9 mais 9 dá 18. 18 é divisível por 3, então 189 será divisível por 3 também. Então, veja, o 189 não é primo, porque existe um outro divisor além do 189. Isso só vale para números que tem o 3, certo? E tem o 47. O 47 também é um número primo. Então, nós temos 4 números primos aqui. Então, a ideia é que os dois dados serão lançados e eu quero saber a probabilidade de dar número primo. No caso do primeiro dado, eu tenho 4 opções que me interessam, 4 números primos de um total de 6. Mesma coisa do segundo lançamento, 4 números primos de um total de 6 números. Então, eu vou fazer a multiplicação disso aqui. 4 vezes 4 dá 16, 6 vezes 6 dá 36. Essa fração dá para dividir por 4, dá para simplificar ela. Divide por 4 em cima e embaixo. 16 por 4 é 4, 36 por 4 dá 9. Então, a alternativa D. Mas, como eu disse, só se eu partir do pressuposto que são dois dados. Se forem 3 ou 4, já derrubou a questão. Mas aí, mesmo assim, ainda dá para estudar e aprender alguma coisa com ela. Questão 28, questão de teoria dos conjuntos. A partir das teorias dos conjuntos, assinale a alternativa que apresenta a simplificação da expressão. Aí está aí essa expressão gigantesca. Vamos ver ela parte por parte. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer essa primeira etapa aqui. Veja que eu tenho esse colchete, então ele está dizendo que primeiro eu tenho que fazer essa operação aqui. Aí tem um sinal de subtração, aí vem um outro colchete dizendo que eu tenho que fazer essa parte aqui. Então, inicialmente, nós vamos resolver essa parte aqui. Então, vamos lá. Do lado de cá, eu tenho o conjunto B. O que é o conjunto B? É esse que eu ilustrei aqui, ó. Essa região aqui do conjunto B. Veja que eu coloquei um quadradinho de fora e coloquei 3 conjuntos, que são os 3 conjuntos que aparecem aqui na questão. Conjuntos A, B e C. Então, aqui está o conjunto B. Aí é para mim fazer a união dele com o A menos B. Mas quem é o A menos B? Bom, o A menos B é essa parte que eu pintei aqui, ó. Lembra, o A é tudo isso aqui, com exceção do B, certo? Então, o A é tudo isso, o A menos B é a galera que está no A, com exceção de quem também aparece no B. Isso é o A menos B. Então, veja, eu tenho o B aqui, eu tenho o A menos B aqui. O que eu tenho que fazer? Olha aqui no meio, eu tenho que fazer a união. A união é juntar esse de cá com o de cá. Vai ficar assim, ó, com o conjunto A e o B todos pintados. Eu coloquei de verde o A menos B e coloquei de roxo o conjunto B. Então, esse é o conjunto B união A menos B. Então, resolvida essa primeira parte aqui. Se quiser parar o vídeo, pinta aí os desenhos que eu fiz para depois a gente ir para a segunda parte. Pronto, aqui é a segunda parte. Eu tenho esse primeiro conjunto aqui, que é B união A, ou seja, o complemento de B união A. Gente, o que é B união A? O B união A é a junção do B com o A. O que é o complemento? É todo mundo que está fora do B união A. Entendeu? Então, eu tenho o B união A aqui, sem pintar, porque eu quero o complemento dele, ou seja, todo mundo que não está dentro do B união A. Tudo isso eu explico com mais atenção lá no nosso curso de conjuntos. Pronto. Complemento de B união A. Está aí. O que mais?
A interseção C. O que é o A interseção C? Essa partezinha aqui que faz parte do A e do C ao mesmo tempo. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu subtraia esse menos esse aqui. A galera confunde muito subtração. O que é subtração? Na subtração eu pego o primeiro conjunto e retiro o que se repete no outro. Ah, professor, mas tem umas partes lá que não repete, eu tenho que juntar? Não. Sempre vai ser o primeiro conjunto menos o repetido. Mas observe, esse primeiro conjunto aqui não tem nada repetindo no próximo. Então, essa parte do meio aqui, que seria subtraído, não precisa subtrair porque ela já está aqui. Ou seja, complemento de B união A menos A interseção C vai continuar sendo o complemento de B união A, porque eu tenho o conjunto aqui da esquerda, era para tirar o repetido da direita, mas o da direita não tem nada para extrair, porque eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, não existe nenhuma parte que se repete. Assim, eu vou só repetir o primeiro conjunto aqui. Entendeu isso aí? Eu peguei esse, subtrairia os repetidos, mas não tem nenhum lugar que foi pintado duas vezes aqui, então ficou o inicial. Isso é subtração. Para de novo o vídeo, analisa aí e vamos para a etapa final. Bom, na etapa final eu tenho que pegar o resultado dessa conta que eu fiz aqui no começo, B união A menos B, e o resultado dessa parte aqui, que é a etapa 2. Pronto, está aqui. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu faça uma subtração. O que é mesmo subtração? É pegar o primeiro e excluir os que se repetem no segundo. Mas, de novo, nada se repete. Por exemplo, esse segundo tem essa parte aqui pintada, só que aqui ele está vago. Esse segundo tem a parte externa pintada, mas a externa da primeira parte não está pintada. Ou seja, eu peguei o primeiro conjunto, não tenho nada para extrair no segundo. Então, eu vou pegar o primeiro e vou repetir de novo, beleza? Então, a resposta da questão é B união A menos B. Aí você pergunta, professor, mas não tem essa alternativa. De fato não tem essa alternativa. Então, você tem que olhar para esse desenho e pensar qual outro nome eu poderia usar para chamar esse conjunto. E quando eu olho para esse desenho, eu vejo que o A e o B estão completamente pintados. Então, significa que esse conjunto aqui é o quê? A união B. É a junção do A com o B. Então, a alternativa B é a correta. Questão 29. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Todos os meus concorrentes nesta sala estão olhando para mim neste momento. Pessoal, isso aqui é o conteúdo chamado de quantificadores lógicos. Beleza? Quantificadores lógicos. Tem uma aula dentro da nossa playlist de raciocínio lógico proposicional. Se eu não me engano, é a última aula, beleza? Lá eu falo de quantificadores lógicos. Bom, nós temos dois quantificadores lógicos. Um deles é a generalização, aquele que generaliza, que é o que está aqui, ó. Todos os meus concorrentes nesta sala estão olhando para mim neste momento. Como é que eu nego um quantificador lógico? Trocando um pelo outro. Então, se a frase me dá um que generaliza, eu vou trocar por um que diz que existe um caso existencial. Então, a ideia é o quê? Ele está dizendo, todos estão me olhando. Como é que eu faço alguém dizer que ser um mentiroso? Digamos que alguém diga, olha, todo mundo está olhando para mim nessa sala. Aí o que alguém pode dizer? Olha, existe alguém que não está olhando para você. É isso? É o que está aqui na letra C. Existe pelo menos um dos meus concorrentes nessa sala que não está olhando para mim neste momento. Então, se você quiser aprender melhor sobre isso, veja lá no nosso curso. Mas a ideia é essa. Como é que você desmente uma pessoa dizendo que todo mundo faz algo? É provando que existe um, pelo menos, que não faz. Então, se o cara disse, todo mundo está me olhando, para pegar ele na mentira, basta dizer o quê? Olha, existe um que não está te olhando. Alternativa C, fica a dica para assistir nossa aula de quantificadores lógicos. Então é isso aí, resolvida a nossa última questão e também a nossa prova. Bons estudos a você e valeu!